Hoje falaremos sobre transtorno do estresse pós-traumático, TEPT. É uma condição psiquiátrica debilitante que se desenvolve em algumas pessoas após a exposição a um evento traumático. Embora seja uma resposta natural e esperada ao perigo, quando os sintomas persistem por um período prolongado e interferem significativamente na vida diária, a condição é categorizada como TEPT. Este transtorno não afeta apenas a mente, mas também o corpo e o comportamento, resultando em uma série de desafios que impactam profundamente a qualidade de vida do indivíduo. O TEPT não surge do nada. Ele é uma consequência direta de uma experiência traumática. A natureza do evento é crucial para entender a profundidade e a manifestação do transtorno. Eventos que ameaçam a vida ou a integridade física, que são testemunhados, ou que envolvem a morte ou ferimento grave de outros, são os gatilhos mais comuns. Exemplos incluem acidentes graves, acidentes automobilísticos com múltiplas vítimas, desastres aéreos ou colisões ferroviárias podem deixar sequelas profundas. A sensação de impotência, a visão de ferimentos ou mortes e o medo iminente da própria morte contribuem para a carga traumática. Violência. Assaltos, sequestros, estupros, violência doméstica, tortura ou o testemunho de atos violentos são experiências que violam a sensação de segurança e autonomia do indivíduo. A natureza interpessoal da violência muitas vezes adiciona uma camada de traição e desconfiança. Desastres naturais, terremotos, tsunamis, inundações, incêndios florestais e furacões, embora não sejam atos intencionais, podem ser igualmente devastadores. A perda de bens, lares e entes queridos, juntamente com a experiência de perigo extremo e a interrupção da rotina, podem desencadear o TEPT. Experiências de combate. Soldados e veteranos de guerra são particularmente vulneráveis ao TEPT, devido à exposição repetida e prolongada a situações de combate, mortes, ferimentos e atrocidades. O TEPT não surge do nada. Ele é uma consequência direta de uma experiência traumática. A natureza do evento é crucial para entender a profundidade e a manifestação do transtorno. Eventos que ameaçam a vida ou a integridade física, que são testemunhados ou que envolvem a morte ou ferimento grave de outros, são os gatilhos mais comuns. Exemplos incluem acidentes graves, acidentes automobilísticos com múltiplas vítimas, desastres aéreos ou colisões ferroviárias, podem deixar sequelas profundas. A sensação de impotência, a visão de ferimentos ou mortes e o medo iminente da própria morte contribuem para a carga traumática. Violência. Assaltos, sequestros, estupros, violência doméstica, tortura ou o testemunho de atos violentos são experiências que violam a sensação de segurança e autonomia do indivíduo. A natureza interpessoal da violência muitas vezes adiciona uma camada de traição e desconfiança. Desastres naturais. Terremotos, tsunamis, inundações, incêndios florestais e furacões, embora não sejam atos intencionais, podem ser igualmente devastadores. A perda de bens, lares e entes queridos, juntamente com a experiência de perigo extremo e a interrupção da rotina, podem desencadear o TEPT. Experiências de combate. Soldados e veteranos de guerra são particularmente vulneráveis ao TPT devido à exposição repetida e prolongada a situações de combate, mortes, ferimentos e atrocidades. Ataques terroristas. A natureza imprevisível e aleatória dos ataques terroristas, somada ao medo generalizado e à sensação de vulnerabilidade social, pode levar a um trauma coletivo e individual. Eventos médicos traumáticos. Experiências como internações em UTIs, cirurgias de alto risco ou diagnósticos de doenças graves que envolvem dor intensa, medo da morte ou procedimentos invasivos podem ser traumáticos para alguns indivíduos. É importante ressaltar que a resposta ao trauma é altamente individualizada. Nem todas as pessoas expostas a um evento traumático desenvolverão TEPT. Fatores como a intensidade do trauma, a duração da exposição, a presença de apoio social, a resiliência individual e a história prévia de traumas ou transtornos mentais influenciam a probabilidade de desenvolver o transtorno. O diagnóstico de TEPT é baseado em um conjunto de sintomas que se agrupam em 4 categorias principais, conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5.
reexperiência intrusiva. Esta é a característica mais distintiva do TEPT, onde o evento traumático é revivido repetidamente de formas perturbadoras. Flashbacks são episódios dissociativos vívidos nos quais o indivíduo sente e age como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. Podem ser desencadeados por gatilhos sensoriais, cheiros, sons, imagens, que remetem ao trauma. A pessoa pode perder a noção do tempo e do espaço, experimentando o terror e o desespero do momento original. Pesadelos recorrentes, sonhos angustiantes e repetitivos com conteúdo relacionado ao trauma. Podem ser literais ou simbólicos, mas invariavelmente perturbam o sono e contribuem para a privação de descanso. Pensamentos intrusivos, memórias, imagens ou pensamentos involuntários e angustiantes sobre o evento traumático que invadem a mente do indivíduo. Sofrimento psicológico intenso. Reações fisiológicas e psicológicas de angústia ao ser exposto a lembretes internos ou externos do trauma. Taquicardia, sudorese, ataques de pânico. Evitação persistente. Para lidar com a angústia da reexperiência, os indivíduos com TEPT desenvolvem estratégias de evitação que, paradoxalmente, mantêm o ciclo do trauma. Evitação de estímulos associados ao trauma. Esforços para evitar pensamentos, sentimentos ou conversas sobre o evento traumático. Evitação de locais, pessoas ou atividades. O indivíduo pode evitar lugares, pessoas ou situações que o lembrem do trauma, ou que possam desencadear uma reexperiência. Isso pode levar a um isolamento social significativo. Amnésia. Dissociativa. Incapacidade de recordar aspectos importantes do evento traumático, geralmente não devido à lesão cerebral. Alterações negativas no humor e cognições. O trauma pode remodelar a forma como o indivíduo pensa sobre si mesmo, os outros e o mundo, levando a mudanças duradouras. Crenças negativas persistentes. O indivíduo pode desenvolver crenças distorcidas sobre si mesmo. Sou um fracasso, sou inadequado, ou sobre o mundo. O mundo é perigoso, as pessoas não são confiáveis. Sentimentos de culpa ou vergonha. Sensações de culpa em relação ao trauma, mesmo que não tenha sido responsável, ou vergonha por ter sobrevivido. Diminuição do interesse. Perda significativa de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Sentimento de afastamento ou alheamento. Sensação de desconexão dos outros ou de si mesmo, como se estivesse observando a vida de fora. Incapacidade de sentir emoções positivas. Dificuldade em experimentar alegria, amor ou felicidade. Expectativa reduzida de futuro. Sentimento de que a vida será curta, que nunca terá uma carreira, casamento ou filhos. 4. Alterações na reatividade e excitabilidade. Essas alterações refletem uma ativação crônica do sistema de resposta ao estresse, levando a uma hipervigilância e irritabilidade. Irritabilidade e explosões de raiva. Dificuldade em controlar a raiva, que pode se manifestar em explosões verbais ou físicas, muitas vezes desproporcionais à situação. Comportamento imprudente ou autodestrutivo. Envolvimento em atividades de risco como abuso de substâncias, direção perigosa ou comportamento sexual de risco. Hipervigilância. Estado de alerta constante, percebendo ameaças em potencial onde não existem, com uma resposta exagerada a estímulos inesperados. Sobressalto fácil. Problemas de concentração. Dificuldade em focar em tarefas ou em manter a atenção. Distúrbios do sono. Insônia. Dificuldade em adormecer ou manter o sono, devido a pesadelos ou a hiperatividade mental. As manifestações do TEPT não se limitam aos sintomas nucleares. Elas se ramificam em diversas áreas da vida do indivíduo, criando um efeito dominó que compromete o bem-estar geral. Dificuldade em confiar nos outros. Hipervigilância. Consequências incluem fadiga crônica, dificuldade de relaxamento, isolamento social, irritabilidade e disfunção em diversas áreas da vida. O TEPT raramente ocorre isoladamente. É comum que indivíduos com TEPT apresentem comorbidades psiquiátricas, o que complica o diagnóstico e o tratamento. As comorbidades mais comuns incluem depressão maior, transtornos de ansiedade,
transtornos alimentares e transtornos de personalidade. A boa notícia é que o TEPT é tratável, e a recuperação é possível. O tratamento geralmente envolve uma combinação de abordagens, psicoterapia e, para casos mais acentuados, farmacoterapia. Medicamentos podem ser utilizados para gerenciar os sintomas do TEPT, especialmente quando a psicoterapia não é suficiente ou quando os sintomas são graves. Além da psicoterapia e farmacoterapia, outras estratégias podem complementar o tratamento. Grupos de apoio, exercícios físicos, técnicas de relaxamento, apoio social, educação sobre o TEPT. Entender o transtorno e seus sintomas ajuda o indivíduo a lidar melhor com suas reações e a buscar o tratamento adequado. Conclusão: o transtorno do estresse pós-traumático é uma condição complexa e desafiadora, com impactos profundos em todas as esferas da vida do indivíduo. A reexperiência intrusiva, a evitação, as alterações negativas no humor e cognições, e a hipervigilância são os pilares sintomáticos que, em conjunto com as consequências em termos de confiança, isolamento e disfunção, descrevem a amplitude do sofrimento. É fundamental enfatizar que o TEPT não é uma sentença. Com o diagnóstico correto e um plano de tratamento abrangente que combine psicoterapia, farmacoterapia e apoio social, a recuperação é uma realidade alcançável. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e dê like. É gratuito e com carinho para você.